Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis estreia agora no dia 2 de setembro e finalmente estreia a fase 4 da Marvel nos cinemas. Depois de um jejum por conta do Covid-19, estamos de volta e uma pergunta: vocês sabem quem é Shang-Chi nos quadrinhos? E vocês sabem o que ele vai representar nessa fase a partir daqui? É justamente sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Fury e o papo hoje é Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis, que estreia agora no dia 2 de setembro nos cinemas e reinaugura uma nova fase que a Marvel traz pra gente a partir daqui. Mas antes da gente começar a falar sobre qualquer coisa deste filme, aproveite e deixe aqui a sua inscrição no canal. Aproveite, clica aqui no sininho para ativar as notificações e receber sempre o aviso quando tiver novos vídeos aqui no canal. Visite lá as nossas redes sociais para entender um pouquinho de tudo que a gente faz aqui, inclusive muito do que a gente fala aqui no canal sai lá primeiro. E também não esqueça de deixar aqui o seu like para fortalecer esse nosso trabalho e principalmente comente, que é justamente essas ações que fazem com que esse trabalho engrandeça ainda mais, beleza? Então, sem muito papo, bora pro vídeo. Shang-Chi é um personagem oriundo dos quadrinhos da Marvel. Ele foi criado pelo Steve Englehart e pelo Jim Starlin. Para quem não sabe, o Jim Starlin também é responsável pela criação de um personagem que já teve a sua versão em live action na Marvel. Exatamente, o Titã Louco Thanos. A primeira aparição de Shang-Chi foi na revista Marvel Special Edition número 15. Foi em dezembro de 1973, ano em que eu nasci, inclusive, na era de bronze das histórias em quadrinhos. E o Shang-Chi ele foi criado justamente nessa década de 70, porque foi bem o período onde aconteciam os famosos filmes de artes marciais, nas séries de TV, inclusive, de Kung Fu. É, exatamente, gente, é isso que vocês estão achando, exatamente. Na época do Bruce Lee e também para os mais antigos, por David Carradine, que fazia o mestre do Kung Fu. O Shang-Chi também apareceu numa edição chamada Deadly Hands of Kung Fu, que também era dedicada a personagens da Marvel que eram especialistas nas artes marciais. Exatamente, se você está pensando em Punho de Ferro, em outros personagens como a Colleen Wing, que inclusive apareceu na série do Punho de Ferro, e também a Misty Knight, que apareceu também a versão live action dela na série do Luke Cage. O Shang-Chi é um mestre extraordinário nos quadrinhos de todos os estilos Wushu, tanto nos combates sem arma e tudo mais, quanto os armados. Ele usa uma série de gadgets que ele usa nos quadrinhos, e ele também participou de grupos de heróis muito importantes como os próprios Vingadores. E ele, nesse período, inclusive isso é uma inovação do personagem, ele ele desenvolveu uma técnica de criar incontáveis duplicatas dele mesmo. Talvez a gente veja isso na versão cinematográfica. Vocês sabem de um personagem aí do universo do anime que também tem essa capacidade de duplicar as versões de si mesmo? Nos quadrinhos, Shang-Chi tem uma desavença com o seu pai, conhecido como Zhen Zhu, que originalmente ele é conhecido como Fu Manchu. Nos quadrinhos ele também é conhecido por fazer parte do MI6. Exatamente, para quem está esperto com esse nome MI6, deve fazer associação aí com um dos personagens mais famosos do universo da espionagem. Exatamente, o agente 007. O MI6, para quem gosta de dizer dessa forma, ele é a Military Intelligence Section 6, ou seja, é o setor militar seção 6, que é do governo britânico, que trabalha com espionagem de informações estrangeiras e tudo mais. Vamos entender um pouco quem são os personagens a partir de agora nos cinemas, nessa nova produção de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. O personagem Shang-Chi vai ser interpretado pelo ator Simu Liu.
Na história, ele é filho de Wen Wu, que é herdeiro de uma organização criminosa denominada a Sociedade dos Dez Anéis. E ele foi treinado desde criança para ele mesmo ser uma arma branca, uma das mais mortais, mais conhecidas em todo o mundo. Mas cansado de toda essa vida severa que ele vivia de treinamentos e tudo mais, ele, inclusive, vivia sob a sombra das expectativas do seu pai. Ele resolve se rebelar e ele vai embora para a América, onde ele vive uma vida normal com amigos. Inclusive, ele tem uma função, tem um trabalho lá. E só que agora o seu passado, justamente com essas chagas da infância, volta para buscar para que ele volte para perto de Wen Wu, que ele inclusive seja o herdeiro de toda essa organização criminosa que esse personagem está querendo que ele faça de volta. Inclusive, vai colocar os dois num combate mortal que a gente vai assistir e vai trazer as informações aqui para vocês em breve. O personagem Wen Wu, que é mais conhecido como o Mandarim, vai ser interpretado pelo ator Tommy Chiu Wai Leung. Ele é mais conhecido no mundo obscuro do crime como o Mandarim, o misterioso Wen Wu, que é o nome dele. Ele é líder da Sociedade dos Dez Anéis, que inclusive vocês já devem ter visto aparecendo no primeiro filme, lá na abertura do MCU, com Homem de Ferro número 1, quando ele é pego lá no Oriente Médio e a gente vê alguns dos caras lá tentando surrupiar as armas do Tony Stark para fazer terrorismo, e a gente vê um cara que carrega justamente o símbolo da Sociedade dos Dez Anéis. O Wen Wu, ele tem um império do mal, mas além de tudo, ele tem um diferencial. Ele tem os tais Dez Anéis, que são cada um dotados de um poder diferente. Com isso, além de tudo, ele tem esse poder inimaginável nas suas mãos. O Wen Wu, ele manda os seus leões de chácara justamente para ir buscar o seu filho Shang-Chi na América, para que ele assuma o seu lugar nos negócios. Mas, obviamente, isso acaba criando um rastrio de brigas lá entre eles, e isso vai justamente ser o mote principal da história que nós vamos ver nos cinemas. O Agente da Morte, o Death Dealer. O Agente da Morte, ele apareceu no trailer por várias vezes, inclusive ele tem um visual fantástico, e ele, inclusive no trailer, voltando um pouco lá sobre as origens do próprio Shang-Chi, a gente vê que ele supervisiona o treinamento dele desde pequeno. É aí que a gente vê a rigidez que o personagem vivia quando pequeno. Nos quadrinhos, ele é um personagem bem misterioso, onde parte do passado dele é desconhecido, mas sabe-se também que ele também fez parte do MI6, assim como o próprio Shang-Chi nos quadrinhos. O Agente da Morte, ele é letal, ele tem uma capacidade mortal de combate, quanto o próprio Shang-Chi. Talvez a gente veja um meio que espelhado dos dois no momento de combate na história. Embora a gente não saiba ainda a extensão das suas habilidades, dos seus poderes, talvez, não é difícil prever que ele vai dar muito trabalho mesmo pro próprio Shang-Chi na história. Até o momento a gente não tem o nome da atriz ou do ator que interpreta ele, mas como a gente tem a Michelle Yeoh, que inclusive fez o Tigre e o Dragão, ela tem todo o trejeito de que seja provavelmente a personagem que veste o manto do Death Dealer. O Razor Fist, ou o Punho de Lâmina, que vai ser interpretado pelo ator Florian Montagnano. Nos quadrinhos, o Razor Fist, ele é conhecido, o nome dele originalmente é conhecido como Douglas Scott. Ele é uma espécie de mercenário, né? E artista marcial, ou seja, um grande lutador diretamente de Madripoor. Já falamos de Madripoor aqui no canal quando falamos sobre a série Falcão e o Soldado Invernal, quando eles estiveram lá junto com o Barão Zemo, inclusive referências ao próprio Wolverine dentro desse contexto. Ele já enfrentou os Vingadores da Costa Oeste, a própria Elektra Natchius e até mesmo o próprio Wolverine. Aqui no filme deve ser um dos principais oponentes aí do Shang-Chi. Aliás, tem uma cena espetacular dele lutando contra o Shang-Chi dentro de um ônibus desgovernado, onde a atriz Awkwafina pilota o ônibus e numa situação muito adversa, todos eles lá estão
apavorados e o Shang-Chi dando conta do recado. Garanto para vocês que vai ser um dos combates espetaculares que nós vamos ver nesse filme. Outra personagem importante da história é a Xia Ling, que é interpretada pela atriz Meng'er Zhang, e ela vai ser a irmã de Shang-Chi. E ela, justamente, dá para se perceber que ela está dividida entre os dois mundos, o mundo do próprio irmão e o mundo do pai. Para que lado exatamente ela vai tender durante a história? Nós vamos saber isso só quando a gente assistir o filme. A personagem Cat, ela é interpretada pela atriz Awkwafina, e a Cat é uma personagem assim que foi inserida na história meio como um alívio cômico. Eu não sei o nível que ela vai ter de combate, se ela vai entrar dentro desse meio, desse contexto e tudo mais, mas ela foi criada diretamente só para fazer isso. Ela é uma colega de trabalho do Shang-Chi e ela é meio que inserida dentro desse contexto de lutas, desse universo do crime e tudo mais, por conta de ser amiga dele. E aí no trailer a gente tem a cena que eu inclusive acabei de comentar com relação ao Razor Fist, onde eles estão lá em combate e ela presencia tudo. Um personagem que eu quero inserir no meio de todos esses aqui é o Abominável. O Abominável, ele aparece num trecho do trailer junto com o Wong, exatamente, o Wong, que é o ajudante direto do Doutor Estranho. Os dois estão na arena, lutando lá de forma voraz e tudo mais, e traz de volta, inclusive, um personagem que ficou perdido lá décadas atrás com o filme do Hulk, o incrível Hulk lá. E ali naquele filme a gente viu que o personagem meio que depois do final ficou esquecido. E aqui a gente tem de volta na produção de Shang-Chi. Outro personagem importante da história, ele aparece no trailer, é o dragão Fin Fang Foom. Parece ter um nome de trava-línguas, né? Mas na verdade o personagem nada mais é do que um alienígena. Ele é um dragão, um alienígena, por assim dizer, que fez parte do universo Marvel. Foi apresentado na revista Strange Tales, volume número 1, em 1961. Estima-se que os 10 anéis do Mandarim tenham sido roubados de Fin Fang Foom quando ele chegou no planeta Terra. Muito bem, inclusive, pode perceber que no trailer tem um trecho que mostra uma espécie de batalha ancestral que muito provavelmente deve ter sido o momento em que o personagem tenha chegado aqui e ali acontecido o roubo dos 10 anéis. Shang-Chi realmente estreia agora a fase 4 da Marvel e também é um filme que se assemelha bastante com, entre aspas, o Pantera Negra, até porque está trabalhando com questão de minorias, por assim dizer, né? Nós tivemos o foco lá na África e tudo mais, a questão da figura do negro com o Pantera Negra, e aqui a gente tem um destaque para os orientais. Muito bacana a forma como a Marvel dá dimensão para todos esses universos e coloca personagens de peso. Se preparem que eu acredito que Shang-Chi vai fazer a diferença nos próximos filmes da Marvel e talvez a sua participação, talvez lá na frente com Vingadores, tenha uma culminância grandiosa. E o que vocês acham? O que vocês estão esperando de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis? Fique ligado que em breve a gente vai trazer aqui no canal as nossas impressões sobre esse filme fantástico, beleza? Então era isso que eu queria falar hoje. Aproveite e se inscreva aqui no canal e não se esqueça, hein? Dá uma olhadinha aqui nos vídeos que vão surgir aqui ao lado para você continuar assistindo a gente aqui e dar uma força para fortalecer esse canal. E compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!